Bom dia amigos, bom dia família, bom dia você que nos acompanha na mídia, bom dia prezado, querido, companheiro de todas as manhãs, Espírito Santo. Hoje 11 de junho e eu quero dizer para você que eu sempre ouvi dizer que todo problema tem solução e o que não tem solução, solucionado está. Fato é que existem conflitos que custam caro administrar e se não houver prevenção, muito mais, seja do ponto de vista empresarial, seja no ponto de vista das nossas relações de família, nos negócios, nas associações de classe e na igreja. É ou não é? Naturalmente, os conflitos são gerados de ira, discórdia, desavenças, brigas e vergonha. Olha, na perspectiva bíblica, a palavra nos orienta a procurar a raiz desses problemas. O escarnecedor ou os escarnecedores. Provérbio 22:10 diz: lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, acabará a questão e a vergonha. A origem do escárnio é Lúcifer, que desprezou seu cargo como querubim ungido de Deus e pretendeu ser como o próprio Deus. Está escrito lá em Isaías 14:12-14 e em Ezequiel 28:13-15. Mas Deus expulsou para o inferno para sempre, nos libertou da autoridade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus Cristo destruiu a obra do diabo, incluindo o seu próprio escárnio e sua rebelião. Nos conflitos, procure por um escarnecedor, pois geralmente tem um. Livre-se dele e a paz retornará. Ele não vale o esforço, ele lhe morderá por tentar ajudar. As orientações sábias nos orientam, nos diz a nos livrar de tais pessoas. Nesse contexto, reinar em paz é fácil. Lance fora os escarnecedores. Esta regra gloriosa se amplia às famílias, às igrejas, às escolas, os negócios e à nação. Se os escarnecedores são eliminados, as discussões, brigas e vergonhas terminarão. Escarnecedores é a praga de qualquer unidade da sociedade e eles devem ser evitados. É duro, mas se você quer a paz e que a paz reine, use de sabedoria para se livrar dos escarnecedores dentro desse contexto. Parece duro, não é? Mas você sabe quais as práticas de um escarnecedor? Você sabe como identificar seus modus operantes? Bem, o que é um escarnecedor? É uma pessoa arrogante, obstinada, que não aceita a correção, que despreza as autoridades e mostra desprezo para aqueles que tentam ensiná-los ou adverti-los. O escarnecedor é pior do que um tolo, você sabia? Porque a resistência arrogante é pior do que a ignorância teimosa. Um homem que desrespeita professores, desrespeita os mestres, seus líderes espirituais, ridiculariza a instrução, zomba de autoridade, é um escarnecedor. Eles são mais comuns do que você possa estar imaginando ou pensando. E onde são permitidos usar a palavra, você observa, eles causam muitos problemas. Os escarnecedores e zombadores orgulhosamente presumem que estão certos e por isso recusam a correção e os avisos. Eles preferem ensinar a aprender. Eles egoisticamente querem as causas do seu jeito. Eles procuram por qualquer desculpa para rejeitar a instrução que é dada ou espinafrar professores, mestres, líderes e preceptores. Os escarnecedores são notórios por se irritarem com suas menores coisas para criticarem e condenarem aqueles que são autoridades. Os escarnecedores não têm um espírito de justiça e não têm consciência da dor que causa aos outros. Deus se ira contra os escarnecedores e eles o destruirá. O Senhor dá um severo aviso contra os escarnecedores no dia de Isaías. Em Isaías 28:14-22, diz assim, lá no final, porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se irará como no vale de Gibeão para fazer a sua obra estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já ao Senhor Deus dos Exércitos ouvi falar de uma destruição,
e essa já está determinada sobre toda a terra. Olha, no tempo de Jesus não era diferente. Os fariseus e outros líderes religiosos judaicos eram escarnecedores contumazes, ridicularizavam Jesus e buscavam qualquer coisa que pudesse usar contra ele. É duro lembrar isso, mas um único potentado trituraram, massacraram os fariseus até o pó sobre as legiões romanas no ano de 70 depois de Cristo. Salomão avisou para que não perdessem tempo tratando com escarnecedores, porque isto só traria brigas e vergonha. Olha, querido, o Senhor Jesus comparou os escarnecedores como cachorros e porcos e severamente proibiu que eles dessem as coisas preciosas da sua palavra. Está lá em Mateus 7,6. Agora eu pergunto, você é um escarnecedor? Você tem essas características? É fácil cair nesse terrível pecado, sabia? Você sabe, você ama os que corrigem ou que lhes repreendem? Você ama os seus mestres? Você é rápido para reconhecer sua falha, seu erro e pedir desculpas? Você crê que é uma criança ignorante que precisa de instrução? Você pode fácil e rapidamente perdoar as faltas daqueles que estão em autoridade sobre você? Como é que você pode ter certeza que você nunca escarnece? Bem, podemos identificar esses indícios quando não se fala em particular ou pensa consigo mesmo ideias de rebelião contra aqueles que estão sobre você. Lembre-se da regra de Salomão, que a correção e a instrução e repreensão são sabedoria. Você consegue identificar um escarnecedor? Existe mais deles por aí do que nós possamos imaginar. Preste atenção a eles e identifique. Você consegue detectar a linguagem do corpo e o movimento dos olhos que revelam rebelião. Você consegue identificá-lo ridicularizando a autoridade, o modo de falar desrespeitoso acerca dos professores e mestres, ou uma atitude arrogante a respeito de instruções e advertências. Qualquer resposta defensiva ou ofensiva ao ensino ou à correção é um bom indicativo de um escarnecedor. Podemos identificar escarnecedores entre os cônjuges, na família, no trabalho, na igreja, no governo, por exemplo. Podemos identificar nas famílias que muitos homens se casam com mulheres escarnecedoras, que desprezam a autoridade do marido, ridicularizam suas ideias, mostram desprezo por diante dos seus filhos e agem com arrogância, achando que os resultados dessa atitude desastrosa pode gerar algum resultado bom na vida do cônjuge. E isso é um tremendo engano. Pode acreditar. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Essas mulheres, elas não conhecem, nem imaginam um espírito obediente e calmo, nem mesmo nos seus melhores dias. Essas mulheres, a qual nós falamos, repulsivas e arruinam a paz dos casamentos e dos lares, e todos os bons homens e mulheres as desprezam. Pais, vocês devem subjugar esta característica em seus filhos, não é? Se você sente cheiro de um escárnio diante de suas instruções, diante de suas regras, seus avisos, ou oposição, você deve discipliná-lo severamente enquanto há tempo. Você também não deve permitir isto com professores e mestres, professores, preceptores, empregados ou governantes. Está escrito que uma criança que fala com leviandade a respeito dos seus pais ou zomba deles com os seus olhos são dignos de duro destino. Diz o provérbio 20:20, o que amaldiçoa seu pai ou sua mãe a sua lâmpada será em negras trevas. Duro, não é? E no mundo corporativo, queridos, não se iluda. Trabalhadores presunçosos, preguiçosos, rebeldes, incitadores, para esses trabalhadores, a Bíblia diz que não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, todavia não atenderá. Se as instruções verbais e os avisos não conseguem obter resultado, certo é que o final dessa história, no mínimo, será uma demissão. E no governo? Deus ordenou o governo civil, ele colocou os governantes nas posições que ocupam, desde o policial até o presidente. E se eles exercem a autoridade dentro dos princípios moral, ético e legal, devem ser respeitados e obedecidos. Na igreja, se uma igreja tem identificado os escarnecedores, devem ser convidados a sair. A paz voltará assim que o escarnecedor sair.
Não há lugar para discussões, não há lugar para desprezos, contradições, para maldade, rebelião, ofensas, sublevação, disputas arrogantes, tumultos ou contrariedade nas igrejas de Cristo. Essas são ofensas dignas de exclusão e que não pode ser tolerado no membro da igreja ou na mesa do Senhor. Bem, queridos ouvintes, olha, por inspiração, graças a Deus, a observação e experiência de Salomão, ele registrou e sabia o que funcionava numa sociedade humana. Ele deu aqui uma preciosa regra para manter a paz de um lar e demais segmentos da sociedade. Os escarnecedores devem ser convidados a sair. Você pode aplicar este provérbio a traços característicos em você mesmo e não permiti-lo nos outros. Se um escarnecedor persistir, ele deve ser posto de lado. Lembre-se, não andei nas rodas dos escarnecedores. Uma pessoa sábia se humilha pela demonstração e só consegue pensar em efetuar boas mudanças. Que o Senhor te abençoe neste final de semana. Amanhã estaremos mais uma vez juntos refletindo sobre mais uma temática que o Eterno nos conduzir. É um sinônimo de prestígio estar em sua companhia. Tenha um excelente final de semana, um excelente dia. Bom dia com o pastor Sérgio Dias.